Os muçulmanos vão invadir o mundo? No vídeo que eu fiz sobre imigração, falando sobre a saída do Brasil do Pacto de Imigração, algumas pessoas fizeram essa pergunta preocupadas com a invasão islâmica no mundo. Principalmente porque muitos dos imigrantes, dos refugiados que vêm para a Europa, são de países árabes e são de países de maioria muçulmana. Então primeiro eu quero abordar esse tema aqui rapidamente e depois eu quero aproveitar esse vídeo para falar sobre a minha experiência visitando o Marrocos e os Emirados Árabes, já que tem a ver com esse assunto. Então primeiro, não sei se os muçulmanos vão invadir o mundo, se eles vão dominar o mundo, realmente não sei. E se dominarem também, qual o problema? As pessoas têm um grande medo de mudanças culturais, de transformações culturais, como se fosse estático o negócio, como se nada pudesse mudar, sendo que a história humana muda o tempo todo. Algumas transformações são mais lentas do que outras, algumas são mais rápidas, mas em termos de religião, o que você percebe de fato é que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo atualmente, muito mais do que os cristãos. E também outra coisa que você percebe, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com condições socioeconômicas, que nos países mais pobres, mais carentes, as pessoas tendem a ter mais filhos. Que em países industrializados, em países desenvolvidos, nos quais as pessoas têm maior nível de formação educacional, em geral, tende-se a ter menos filhos. Tanto que no Japão agora estão preocupados porque lá está com uma taxa negativa de crescimento de natalidade. Há mais mortes por ano do que nascimentos. Então eles estão preocupados porque haverá um encolhimento da população, porque simplesmente os japoneses não querem ter filhos. Inclusive nem se relacionar sexualmente em alguns casos. Então, nesse sentido, se a gente for pensar, na Europa também há esse fenômeno, há uma preocupação com relação ao crescimento demográfico. Então, nesse sentido, em termos populacionais, realmente há tendência em que países desenvolvidos, como os europeus, como o Canadá, como a Austrália, como o Japão, haja uma tendência ao encolhimento da população nativa, local. Já por outro lado, com relação aos imigrantes, os imigrantes tendem a vir de países mais pobres, são pessoas que fogem da pobreza, da miséria, de guerras, e eles tendem a ter mais filhos. Então o que você percebe nessa dinâmica é que nesses países haverá um encolhimento da população local e haverá um crescimento da população de refugiados e de filhos de imigrantes, de filhos de refugiados. Então é um processo natural, mais ou menos, até que se equilibre. Porque o que você pode supor também nessa lógica é que os filhos desses imigrantes, os filhos desses refugiados, eles já crescerão num ambiente com melhor estrutura social e econômica, com melhor formação educacional e que também, talvez, eles no futuro tenham menos filhos. A gente supõe isso. A gente pode voltar em algum momento para debater a aculturação aqui, integração, assimilação, que são assuntos interessantes que me interessam bastante também, mas não imagino que o islamismo, enquanto fundamentalismo, vá se tornar prática no mundo. Porque aqui também pode fazer outra distinção entre a religião muçulmana, entre o Islã e o fundamentalismo islâmico. São coisas diferentes. Do mesmo modo que nem todo evangélico é radical, é fundamentalista, há muitos cristãos no mundo que são moderados, muitas vezes são apenas cristãos nominalmente, há um grupo de cristãos radicais fundamentalistas. Então, isso aí não deve ser tomado como uma regra. Os radicais sempre serão minoria, espero pelo menos, mas eles são mais barulhentos. Então, se você tem um atentado terrorista islâmico, por exemplo, a tendência é pensar que todo muçulmano é terrorista. Isso está bem longe de ser verdade. Existe mais de 1 bilhão de muçulmanos pelo mundo e a vasta, esmagadora maioria deles não tem nenhum interesse em terrorismo ou em cometer um atentado terrorista. Então isso aí é uma simplificação boçal de pessoas que não têm contato com a cultura deles e nem conhecimento nenhum. E nesse ponto aqui eu quero aproveitar para falar sobre a minha experiência visitando países islâmicos. Embora eu já tenha viajado bastante, por muitos países mesmo, eu nunca havia estado em um país com maioria islâmica até esse ano. Bem, eu tinha estado na Albânia, e acho que a Bósnia também é a maioria islâmica, mas foi muito rápido e eu nem considero que sejam países islâmicos, porque estão na Europa, tem muito cara de Europa, embora a Albânia seja muito pobre, não tem nada que você diria que seja um país árabe, por exemplo, do Oriente Médio. Então nesse ano eu fui em outubro para os Emirados Árabes e agora em dezembro eu fui para o Marrocos. Eu quero começar pelo Marrocos porque o Marrocos foi muito interessante a viagem para lá, foi muito legal, a gente adorou a viagem para lá, fui eu e minha família, a gente já queria há muito tempo ir para lá, a gente estava esperando um pouco o meu filho crescer para que ele pudesse entender o que acontece lá também, entender a diferença social, entender a diferença econômica também, né? Esse grande contraste, ele cresce aqui na Europa, não tem contato com essa pobreza que a gente vê em certos países, como o Brasil, por exemplo, então a gente queria esperar que ele fosse um pouquinho maior para poder entender essas diferenças. E assim, o Marrocos foi fascinante, foi uma viagem incrível, a gente quer voltar para lá em alguma oportunidade futura, porque foi realmente incrível. É um país muito barato para se viajar, tudo é muito em conta, é muito barato mesmo, assim, os passeios, os hotéis. E o que mais me surpreendeu, de longe, foram as pessoas, como elas são acolhedoras, como elas respeitam o próximo, sabe? Foi uma coisa muito impressionante, assim, a gentileza deles
e como eles são atenciosos. E é tudo muito pitoresco também, muito típico, a cidade, né, com os temperos, as práticas tradicionais deles, com as orações que eles fazem 5 vezes ao dia. Então você vê a população se reunindo nas mesquitas, ou mesmo na rua, se abaixando ali nos tapetes para rezar. Esse é um ponto muito curioso também que eu quero falar para vocês. O que eu percebi, assim, que na hora das orações, os lojistas saíam da loja, deixavam a loja aberta a loja com os produtos expostos e iam lá para rezar. E ninguém roubava. Eu fico imaginando no Brasil, se você é um lojista no Brasil, sai por uns minutinhos para ir na igreja rezar, o que não vai acontecer com a tua loja, se ela estiver vazia lá. E mesmo com o meu filho também, como as pessoas tratavam ele na rua, teve um momento que ele caiu na calçada lá e se machucou e veio uma senhora, abraçou, beijou ele, tentou reconfortá-lo. Foram cenas muito comoventes nesse sentido assim de humanidade mesmo, de contato com o próximo. E no Marrocos em particular, assim, você vê, é uma cultura muito patriarcal, como boa parte do mundo não apenas no mundo islâmico, mas no mundo em geral é patriarcal, para não dizer machista. Então você via restaurantes com muitos homens e quase nenhuma mulher. Mas mesmo assim, a minha esposa disse que não se sentiu tão desconfortável assim pelo fato de ser mulher andando lá. E você via mulheres também marroquinas sem véu, sem o hijab, andando na rua normalmente. Então você via de tudo ali. E como tem muito turismo, muitos ocidentais, então eles são mais tolerantes nesse sentido. Já no Emirados Árabes, um outro mundo diferente, me parece muito mais fechado em termos religiosos do que no Marrocos, por incrível que pareça, embora seja muito moderno, seja muito ocidentalizado. A gente sentiu que eles tentam imitar muito o mundo ocidental, tentam imitar muito os Estados Unidos, imitar o Reino Unido. Há muitas franquias, há muitas redes de restaurantes lá, americanas e britânicas, que você não encontra fora desses países, com exceção dos Emirados Árabes. Então eles vão lá e importam isso para os Emirados Árabes, e lá eles são meio megalomaníacos. Tudo é o maior do mundo. Tem lá o Burj Khalifa lá, que é o prédio mais alto do mundo, tem o maior shopping do mundo, tem o maior aquário do mundo, é tudo muito gigantesco. Tem a maior mesquita do mundo também, que a gente foi visitar em Abu Dhabi. Tudo é maior do mundo. Então eles têm essa questão megalomaníaca, os carros deles são imensos, eles têm lá aquelas caminhonetes, aquelas picapes tipo deserto, gigantescas. Então é tudo muito grandioso e muita ostentação de dinheiro, de consumismo. Então você percebe que eles importam o que tem de pior do Ocidente, que é essa ostentação vazia. É muito ouro, tem as lojas de ouro, tem os mercados lá, os souks, que são os mercados deles, tem o mercado do ouro, a maior aliança do mundo, é tudo muito gigantesco, sabe? E por outro lado, como faz muito calor também, quase tudo ocorre em ambientes internos. Então você está no shopping o tempo todo porque não dá para ficar na rua. Então realmente é muito difícil você ficar em ambientes exteriores e as pessoas se refugiam em restaurantes, em shoppings. Os shoppings são gigantescos, você fica horas andando no shopping e não vê tudo. Na verdade a gente foi para os Emirados Árabes buscando Marrocos, porque o Marrocos foi aquilo que eu imaginava, aquela coisa cultural, típica, pitoresca, aquele mundo orgânico de fato, onde você vê pessoas reais. Já nos Emirados Árabes você vê muito imigrante, você vê bem poucos emirates, bem poucas pessoas locais, porque um grande percentual de quem mora nos Emirados Árabes são imigrantes, sejam de países do Oriente Médio, sejam de países do Extremo Oriente, sejam europeus. Então você vê muitos filipinos lá, muitos paquistaneses, muita gente de Bangladesh, muitos indianos, porque eles vão lá para trabalhar e de certo modo foram eles que construíram aquele país. Que nos anos 60 não era nada, era uma vila, e agora você vê uma cidade monstruosa, monumental, com prédios gigantescos, que surgiu do deserto, surgiu do nada. Mas lá nos Emirados Árabes a gente não teve contato com os locais, a gente teve contato com os imigrantes e com brasileiros que moram lá. Já no Marrocos, sim, no Marrocos a gente teve contato com os locais, com os marroquinos, com os berberes, que são um povo do deserto. Foi uma experiência mais imersiva, a gente pôde ter um contato bastante real com a vida cotidiana dos marroquinos. E de certo modo também serviu para quebrar certos preconceitos, porque há uma imagem dos muçulmanos, né, como um povo intolerante, como um povo radical, que na verdade não tinha, né, porque a gente convive com muçulmanos aqui na Europa, tem muitos na Espanha, tem muitos na França, então não é nada que a gente não tenha contato diário e não veja no dia a dia, mas lá de fato, vendo eles no dia a dia, você via uma coisa curiosa, porque embora sejam muito pobres e achem indigentes também, mas você vê uma certa dignidade nas pessoas. Mesmo pobre, você vê que a pessoa tem dignidade e que eles se importam com os outros. Isso que foi bastante impressionante. As crianças, como elas se relacionam, os adultos com as crianças, com as outras pessoas, eles se importam com você, eles perguntam sobre você, eles querem saber sobre você. E isso é muito interessante. É muito interessante quando você põe em contraposição com a Europa, por exemplo, onde eles são mais frios no trato diário. Eu repito, não dá para tomar os muçulmanos pelos fundamentalistas, pelos radicais. Do mesmo modo que a gente não pode pegar os cristãos pelos fundamentalistas também. Porque se você começa a extrapolar de um grupo diminuto
e tirar conclusões para um grupo maior, isso é um erro lógico, na verdade. O que a gente não pode é fazer simplificações. Então, para concluir, a viagem que eu fiz para esses países muçulmanos foi muito interessante. Eu voltaria para o Marrocos. Para os Emirados eu não sei, mas para o Marrocos eu voltaria com certeza. E eu fiquei curioso para ir para outros países também. Agora, em relação à pergunta inicial, se o islamismo vai dominar o mundo, aí eu não sei dizer. A cultura realmente é muito plástica, a gente pode observar diferentes processos ao longo da história, períodos no qual o cristianismo dominou boa parte do mundo, períodos no qual o Império Romano dominou boa parte do mundo, ou o Império Persa, então são processos que vão se transformando ao longo do tempo. Pode ser que sim, e eu acho que se isso acontecer, isso também levará a uma transformação do que é o Islã também. Mas a gente não pode prever esse tipo de coisa e eu acho que é besteira se preocupar com esse tipo de assunto, porque realmente não fará diferença. Preocupar-se não vai mudar nada, e se eles dominarem também não quer dizer que vai ser ruim. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês já visitaram algum país muçulmano, como foi a experiência para vocês, e também eu quero saber se vocês se interessam por um vídeo mais aprofundado sobre a questão da aculturação dos imigrantes, da assimilação e da integração. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!